Vamos para o nosso testemunho? Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Vamos para o nosso testemunho? Hoje eu tenho aqui comigo a minha amiga Pastora Neuza Alves, parceira do quê? Uns 20 anos já, pastora? 18, 20 anos, por aí, né? E ela vai contar um pouquinho para nós da história dela conosco, né? E a história dela, a parte mais impactante, assim, se dá depois que ela conhece a Jesus. Mas mesmo assim, eu quero saber um pouquinho do passado dela. Pastora Neuza, conta pra gente um pouquinho aqui, como que foi seu passado? Bom dia, graça e paz, queridos. Então, eu vim de São Paulo com 7 anos de idade, sou de uma família assim humilde, né? Que veio da roça, veio lá de Lucélia, eu sou de lá. E viemos para cá depois que meu pai faleceu, aí eu pude conhecer esse estado de Mato Grosso do Sul, vim morar aqui em Campo Grande, os meus irmãos já bem mais velhos, todos casaram cedo e ficou eu e minha mãe. Nós duas morando junto, então trabalhava, me sustentava, a mim e a ela. Foi uma vida difícil, dura, mas glória a Deus, porque eu tinha minha mãe comigo e o amor dela era maravilhoso. Ela me cuidou bem de mim. E depois eu conheci o meu esposo, pastor Joaquim, né? Famoso neguinho. Famoso neguinho, o meu neguinho. Conheci ele aos 16 anos de idade, ainda uma criança. E Ele poderia ser preso, hein, pastor? namoramos 2 anos, ficamos noivos e nos casamos, né? Foi um sonho, casamento do jeito que eu queria, naquela realidade, mas casei, amava meu esposo como amo muito mais ele hoje ainda. Mas a vida foi indo e a gente, uma vida no mundo, uma vida cheia de balada na noite. Nós éramos dançarinos da noite. Ai, meu Deus. Conhecemos muito bem isso daí. E a gente foi uma pessoa, foi um casamento, na verdade, por muito tempo feliz. Mas eu era uma menina muito rixosa, uma mulher rixosa, como a Bíblia fala, uma mulher muito ciumenta. Eu tinha ciúme do periquito, do papagaio, ciúme da sogra, ciúme da cunhada, enfim. E o ciúme, ele é uma coisa, o ciúme, gente, o ciúme destrói, o ciúme mata, o ciúme não é de Deus. Então, isso foi acabando com o nosso casamento, o nosso relacionamento, mas uma coisa que fez com que realmente acabasse com o nosso relacionamento foi quando eu disse... ele queria trazer uma menina para ir na nossa casa, queria ensinar ela numa matéria que ela tinha dificuldade. E naquele momento eu disse uma palavra, né? Com aquela palavra que eu disse, eu destruí o meu casamento, porque eu disse, essa menina, você está querendo trazer ela aqui, mas ela é sua amante. Você lançou a semente, eu lancei uma semente de destruição sobre o meu casamento. E aí, aquela palavra, ela se tornou uma verdade, porque a Bíblia fala que o diabo ele fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando uma brecha. E ele encontrou mesmo sem eu saber. E aquilo dali foi uma semente lançada. Pastor, então peraí. Você veio da roça, bonitinho, casou tudo como manda um figurino, apaixonada, o pastor Joaquim, tudo certinho e tal. Mas depois que você casou, que começou as guerras na sua vida. Sim, depois que começou as guerras. Esse foi o momento mais difícil da sua vida, no seu casamento? Como que foi esse processo? Você já tinha ido para a igreja ou não? Como que foi essa história aí do seu casamento, esse tormento? Você já falou que já lançou uma semente, né? Uma semente de adultério. Você mesmo que lançou a palavra profética. Conta pra nós. É verdade, aqui. Lancei essa semente. Na verdade, essa menina não tinha nada a ver. Realmente, ele era um maridão, entendeu? Um marido maravilhoso. Só que eu lancei a semente. E, na verdade, com o passar do tempo, por eu ser essa mulher ciumenta e rixosa, o diabo pegou aquela palavra e colocou outra pessoa de verdade. E isso foi a destruição. Então, ficamos por muito tempo com esse problema na nossa vida. Ele estava gostando dessa outra pessoa verdadeiramente e nós fomos vivendo um casamento de fachada. Então ficamos por muitos e muitos anos vivendo um casamento de fachada, mas para as pessoas nós éramos o casal 20 porque a gente não demonstrava e parecia que a gente era um casal feliz e as pessoas achavam a gente um casal 20. Era assim que nós éramos conhecidos, casal Aparência. 20. As aparências, né? É isso, nós vivíamos de aparência. Por muito tempo nós fomos empurrando com a barriga. Mas chegou um dia e que ele disse,
eu não te amo mais, eu não quero mais. Ai. Nosso casamento acabou. Eu vou deixar você, eu vou deixar os nossos filhos e eu vou procurar uma casa para mim e vou morar sozinho. Eu não te amo mais. Então a casa caiu, eu perdi o chão, né? Mas aí o pastor Miro, que é primo dele... Aí você já tinha ido pra igreja? Como que é? Não, ainda não. Não. O pastor Miro e a pastora Neuzete nos convidou para conhecer a evangélica em Campo Grande. E foi ali que Deus começou uma grande transformação na nossa vida. Você abriu mão dele assim, pastora? Quando ele falou, eu não quero mais, falou, então tá bom, pode ir embora? Não, eu fui para a igreja e quando eu cheguei na evangélica, ali a primeira vez, tinha um banner na igreja e tinha uma palavra de Deus que dizia, lá em Joel 2, 24, 25. É uma palavra muito forte, a palavra rema que Deus deu a vós como igreja. E eu tomei essa palavra para mim e quando eu cheguei ali eu disse assim, Senhor, se o Senhor restitui casamento, restitui família, o Senhor vai restituir o meu. E eu tomei posse daquela palavra maravilhosa, onde fala que as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. E essa palavra tomou forma dentro de mim. Isso se tornou uma verdade. E eu comecei a declarar e profetizar aquela verdade na minha vida. E tomar posse. Eu falei, Senhor, vai restituir meu casamento. Eu não aceito, eu não aceito. E eu comecei a declarar essas palavras. E aí, como que era aquela história? Porque ele falava que ia pro trabalho, não ia voltar mais pra casa. Pois e você é. ficava E aí, orando. pastora? Porque além dele ter essas questões amorosas aí com outras mulheres, ele também gostava de... Não, aí entrou pra bebida, né? Ele nunca tinha colocado um álcool na boca dele, quando nós nos casamos. Ele não tinha vício nenhum, né? Mas aí você entra com as amizades, né? As más companhias e acabou corrompendo. E amigos meus mesmo foi que levaram ele para isso, né? Amigos meus mesmo do meu trabalho. Belos É amigos. uma outra história aí. É muito longo, que se for contar detalhes, mas graças a Deus que eu pude ter essa oportunidade de conhecer esse Deus maravilhoso. E a experiência maior foi quando eu fui para o encontro. Aí houve aquela transformação total, porque eu fui aprendendo as coisas de Deus. Eu conheci uma pessoa maravilhosa que me inspirou, que foi o Espírito Santo. Coisa linda. Então, ele me inspirou e me ensinou a fazer as coisas certas. Foi aí, pastora, que eu fui para o meu quarto, né? O quarto de guerra. Né? Depois que eu fui para o encontro, aí eu entrei naquele processo de jejum e de oração, orando por ele, porque eu aprendi, o Espírito Santo me ensinou. E lá ele me mostrou muita coisa no encontro. Ele me mostrou quem eu era, que eu também não era boa. Eu era má, né? Então lá ele me mostrou muitas coisas. E daí ele me ensinou. Agora você vai ganhar o seu marido, mas você vai pagar um preço. Porque foi pela sua boca, foi pela semente que você lançou, que hoje a situação está do jeito que está. Mas eu fui levada para o meu quarto, e ali no jejum e na oração, e ele saindo para o trabalho, ele dizia, eu vou, mas se eu achar uma casa, eu não volto. Pastor, eu fiquei 1 ano orando, jejuando, dentro do meu quarto, e ele saía e eu ia orar, e eu ia chorar, e eu ia conversar com o Espírito Santo, e eu dizia para o Espírito Santo, visita o meu esposo, lá na sala dele, Espírito Santo de Deus, sopra ali, naquela sala, a tua brisa suave, sopra naquele lugar, cochicha ali no ouvido dele, fala para ele não me deixar, não deixar a família. Pastora, esse 1 ano que eu fiquei orando, jejuando, parece que foram 10 anos, 20 anos, vocês não têm noção. Ali eu chorava, tinha dia que eu não tinha condições de orar, mas eu lembrava que o Espírito Santo, a palavra diz que ele geme com gemidos inexprimíveis dentro de nós e que ele intercede por nós. Então, o dia que eu não tinha força para orar, ele intercedia por mim, ele orava por mim e ele foi visitado naquele trabalho dele, na sala dele, ele foi visitado. Aí diz que tem uma história, uma vez eu ouvi você falando que ele ia pro trabalho pensando assim, hoje eu não volto para casa. Mas diz que lá na sala ele começava a sentir uma coisa estranha. Como que é? Ele sentia essas coisas lá. Aquilo que você intercedia, ia visitar ele lá na sala dele, né? Só que o homem é orgulhoso, é durão. Ele ia e voltava, mas ele ia e falava que não ia voltar. E aí, um dia, ele chegou e confessou. Eu estava fazendo almoço. Aí ele chegou para mim e falou assim, neguinha, eu não sei o que acontece lá na minha sala.
tem algo diferente, tem uma brisa suave, tem uma paz. Você sabia que eu não tenho vontade de sair da minha sala, porque tem uma coisa muito gostosa lá dentro. E na hora, o Espírito Santo testificou para mim, sou eu que estou lá, falando tudo que você tem mandado eu falar, né? O Espírito Santo fazia tudo, pastor, eu ficava que nem uma maluca no meu quarto, sopra Espírito Santo, sopra naquela sala, sopra no ouvido dele. E o Espírito Santo fez tudo isso, pastora. Ele fez tudo isso. Ele fez conforme a gente pedia. Conforme eu pedi para ele fazer. Pastora, então, é tão extraordinário. Eu tô chorando aqui, ela tá falando. A gente fica emocionada com essas histórias, porque eu sinto essa brisa aqui nessa sala. É tão gostoso ver o trabalho de Deus, né? Espero que você esteja aí do outro lado, sendo tocado também por esse Espírito. Mas, pastora, nosso tempo é muito curto. Como que foi essa finalização, essa transformação final? Então, daí, pastora, depois de tudo isso, meu marido foi para o encontro. E aí foi tão maravilhoso, foi tão extraordinário, porque já foi obra do Espírito, e ele foi com o coração aberto, ele foi para o encontro, e Deus fez a obra na vida dele. Ele voltou de lá, uma pessoa totalmente restaurada, sabe? Ele saiu daquele lugar também onde ele estava, que era na maçonaria, ele abandonou tudo, ele deixou tudo. E ele pôde voltar para a igreja depois desse encontro que ele teve com Deus, que foi um divisor de água. Deus mudou a vida dele e ele pôde ali, na igreja, dar o testemunho dele, entendeu? E os meus filhos, a Patrícia e o Tiago, que ainda não conheciam Jesus, eles entregaram a vida dele para Jesus por causa do testemunho do pai, que foi algo assim maravilhoso. Entende? Então, assim, eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus pelo Espírito Santo, que até hoje eu estou grudada nele, eu não deixo dele por qualquer coisa, eu peço Espírito Santo, passa a obra aqui, passa a obra aqui. E hoje quem que é a pastora Neuza? Hoje a pastora Neuza serve ao Senhor ali na Evangélica em Campo Grande, cuido de tantas pessoas, de famílias, de casais, amo família, não posso ver um casamento sendo destruído, sendo desfeito. E eu ajudo no que posso, fazemos o que podemos, eu e meu esposo, porque nós sabemos o que Deus fez na nossa vida. E então, é tremendo, queridos, que antes o povo fala assim, que era um casamento de fachada. Na verdade, hoje, quem convive com eles vê que realmente eles são apaixonados mesmo, sempre nos love, no carinho, o pastor Joaquim sempre no romantismo, né? Então, é maravilhoso ver realmente que Deus faz 3 filhos lindos, né? Amém. A Lari, que tá lá em Orlando, Titi. Né? Muito te amo, tá longe, tá lá em Orlando. A Paty, que tá aqui com a gente. Tiago casado agora com o netinho. Vou ter um netinho, vai gente. Ser vovó. Você é vovó. Esse é o Deus, gente, que a gente serve. Então, olha só, o poder de uma intercessão. O poder de uma mulher que ora. E ela poderia ter chutado o pau da barraca, né? Não quero mais também, né? Aprontou comigo. Mas ela decidiu pagar um preço. E o nosso Deus é fiel. Pastora, com a sua história de vida, finalizando aqui, o que você tem para dizer para os nossos queridos ouvintes? Essa restauração linda que Deus fez na vida de vocês. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, que você não desista do seu sonho, que você não desista do seu casamento, que você não desista da sua família, não desista do seu filho. Saiba que você tem um Deus poderoso, você tem um Espírito Santo, dependa dele, vá para o teu quarto, vai orar, que quando você for para o teu quarto, o Espírito Santo já está lá te esperando. Amém. Vai lá agora, corre lá agora. Amém. O Espírito Santo está lá te esperando. Usa a mesma oração, fala sopra Espírito Santo, ele vai soprar. Eu gostaria de pedir para que você orasse conosco, orasse por todos aqueles que estão ouvindo, talvez estão passando por problemas semelhantes ao que você passou. E Deus fez essa história linda na sua vida e pode fazer na vida dos outros também. Glória a Deus. Vamos orar. Amém. Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor, ó Pai, as famílias, Senhor, dessa cidade, as famílias, Senhor, de Campo Grande, a tua igreja, eu coloco diante do Senhor. Pai querido, que o Espírito Santo de Deus possa visitar agora os lares, as famílias, Senhor. Ó Deus, trazendo, Senhor, restauração, Senhor, familiar, nos casamentos, Senhor. Cada história, meu Deus, cada clamor, Senhor, cada situação, meu Deus, em nome de Jesus, visita agora, Senhor. Toca, Senhor, nessas vidas, Espírito Santo de Deus, que haja cura, que haja transformação,
Que o Senhor, Pai, possa entrar nessa manhã em cada lar, Senhor, desta cidade, Senhor, e que cada um seja visitado, aqueles que não te conhecem, Senhor, que a salvação possa chegar até eles, que eles possam ser alcançados por Ti. Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, nesta manhã tão maravilhosa, que cada um possa viver esta manhã e todos os dias na Tua presença. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.